pessoas que ficam de 15 a 30 dias sem molhar sua planta. Isso vai atrasar o crescimento e o desenvolvimento dela, vai deixar ela desidratada, o Caudex não desenvolve bem. Os 5 principais erros que todo iniciante aí no cultivo da rosa do deserto comete. E o último é o mais importante. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal e, se você quiser, se torne membro. Então vamos lá. Primeiro, o carvão usado. Tem algumas pessoas que gostam de estar misturando aí o carvão no substrato, então eles querem aproveitar aquele carvão que sobrou lá na churrasqueira, mas aí esse é um dos principais erros, porque o carvão que a gente utiliza na churrasqueira, ele contém sal e gordura. Quando você pega esse carvão cheio de óleo e cheio de sal e mistura aí no substrato para cultivar aí a sua rosa do deserto, ele vai acabar causando um dano aí na raiz da sua planta. Você pode até perder a sua planta. Então, assim, a maneira correta de você estar utilizando o carvão, se você for utilizar o carvão de churrasco, você pega o carvão que está no pacote, quebra ele, peneira para tirar aquele pozinho, que aquele pozinho ajuda o substrato a ficar úmido. Então, aqui nas minhas plantas eu costumo peneirar o carvão para retirar o pozinho, para ficar somente aqueles pedacinhos granulados. Então aí você quebra o carvão novo, o carvão que nunca foi utilizado, e pode sim aí estar acrescentando no seu substrato para que você tenha aí um substrato de boa qualidade. Segundo erro, deixa eu levantar, você tem aí uma mudinha de rosa do deserto como essa daqui, ó. É uma mudinha que está começando a florir, ela ainda é pequena. Esse vaso aqui, ele é fundo, mas o tamanho é ideal para ele, para essa muda desenvolver. Aí se você pega uma mudinha como essa daqui e vem aqui com um vaso desse tamanho aqui, ó, vamos aqui, você pega uma mudinha ainda bem jovem como essa e coloca em um vaso gigante como esse aqui. O que vai acontecer? As raízes da sua planta vai ter uma dificuldade imensa para ela contornar todo esse vaso. E quando você fizer a rega, esse substrato com uma quantidade muito grande vai acabar ficando muito tempo úmido. Isso vai levar as raízes da sua planta a começar a apodrecer. Porque quanto mais espaço uma planta pequena tem, menos desenvolvimento ela vai ter. Então você coloca aí as suas mudinhas em vasos de acordo com o tamanho da sua rosa do deserto. Se você tem uma planta desse tamanho, um vaso como esse aqui é ideal. Esse vaso aqui, ele é bem fundo, ele é ótimo para desenvolver raízes, para que as raízes cresçam e desenvolvam bastante. Ela tem uma profundidade boa para a raiz crescer, mas quando ele é bem aberto, essas raízes precisam contornar todo esse vaso. E isso aí leva tempo. Por isso que ela não desenvolve tanto em vasos tão grandes. Muitas pessoas acabam colocando aí a sua mudinha em um vaso muito grande, assim, acreditando que esse vaso enorme, a planta vai crescer mais rápido, vai desenvolver melhor. E não, gente, você deve colocar aí as suas mudas em vasos de acordo com o tamanho da sua muda. Quando essa aqui estiver maior, você vai passar ela para um vaso maior e assim sucessivamente, de acordo com o tamanho, é o tamanho do vaso que você vai estar colocando aí as suas mudas mais jovens para poder ter um desenvolvimento bom. Não adianta você aí querer pular uma etapa, colocar uma mudinha dessa em um vaso de 40 litros, porque ela não vai conseguir desenvolver essas raízes nessa quantidade enorme de substrato. Ela vai acabar ficando com esse substrato molhado e essas raízes que ainda são bem fininhas, bem pequenas, elas vão acabar apodrecendo e a sua planta, ao invés de desenvolver, ela pode até apodrecer e morrer. Então, não pule essa etapa, de acordo com o tamanho da sua planta, é o tamanho do vaso que você vai estar utilizando. O terceiro erro é não prevenir pragas. Por quê? Quando a sua planta está com algum tipo de praga, ela para o desenvolvimento. Tem umas pragas, como a cochonilha de raiz, por exemplo, é uma praga terrível para a raiz. Quando a sua planta está com cochonilha de raiz, às vezes você consegue identificar porque essa parte aqui, ó, do Caudex começa a ficar um pouco desidratado, começa a murchar. E às vezes não murcha, mas tem alteração na folha. Quando você aprende a identificar a cochonilha de raiz, você nota alterações nas folhas. Tem algumas folhas que têm
a tendência a ficar meio esbranquiçada, meio rajada de branco, quando tem cochonilha nas plantas. Mas há uma maneira mais simples de estar identificando é que às vezes essa parte aqui do caudex começa a desidratar, começa a ficar murcha, porque a cochonilha ela suga as raízes, suga a seiva da sua planta, e as raízes de alimentação não conseguem desenvolver. Por isso que a planta acaba murchando. Então, precisa combater a cochonilha de raiz. Tem também o ácaro, que ataca as folhas. A maneira de identificar aí o ácaro é que a folha, quando tem ácaro, ela fica com essa parte aqui embaixo, ó, no caso essa daqui não tem. Geralmente fica parecendo uma ferrugem. Se você tiver aí as suas folhas da sua rosa do deserto amarelando, observe aqui embaixo, ó, costuma essa parte aqui ficar parecendo ferrugem. Então é o ácaro que deixa as folhas dessa forma assim e costuma amarelar e cair. Outra coisa, tem também o percevejo. O percevejo, quando ele ataca aí a sua rosa do deserto, costuma aonde ele pica a sua planta, ele deposita uma toxina e a sua planta amanhece podre. A sua planta está saudável como essa daqui. De repente amanhã já amanhece murcha, é de um dia para o outro. Ela já amanhece murcha e você vai observar, vai ter uma podridão no lugar que o percevejo atacou a sua planta. Apodrece em 24 horas. Se você não perceber, perde toda a sua planta, porque se ela atacar na parte de cima, sua planta apodrece de cima para baixo. Se for aqui embaixo, apodrece a parte do caudex todinha e é questão de 24 horas para apodrecer o local onde ele pica. Aí você tem que estar cortando, quando é o caso que dá para salvar, você precisa cortar a parte podre até ficar branquinha, porque geralmente dentro do tronco vai ficar uma manchinha preta. Então, enquanto tiver essa manchinha preta, você precisa cortar até eliminar tudo, porque se deixar um pouquinho, continua apodrecendo até sua planta acabar toda. Morre, não tem conserto. Então, essa é uma forma de identificar aí o ataque do percevejo. Se você quiser, pode estar comentando aí no vídeo, que depois eu vou estar fazendo um vídeo mostrando como você pode estar identificando aí as principais pragas que atacam a rosa do deserto. E não só identificando, mas aprendendo também como combater, né? Porque tem que identificar e tem que combater também as pragas para que elas deixem as suas plantas desenvolverem. O quarto erro é adubo em excesso. Quando a gente faz adubação nas plantas em excesso, esperando que a planta tenha um bom desenvolvimento, isso não acontece. Geralmente, quando a gente coloca uma quantidade excessiva de adubo, o que acontece? Vai salinizar o substrato, as raízes da sua planta vai começar a cozinhar. Elas começam a ficar cheia d'água e amarela. Então, vai cozinhar com o excesso de adubo. E automaticamente a sua planta começa a ficar com as folhas opacas, né? Ela não terá mais esse brilho nas folhas, começa a ficar aquelas folhas esbranquiçadas, sem brilho, e começa também a murchar a parte aqui do caudex, começa a murchar. E o que acontece? Você vai estar aí com sua planta cheia de adubo e a única forma de você ajudar a sua planta a se recuperar desse excesso de adubo é você desplantando ela e plantando em um novo substrato sem nenhuma adubação. E para ela recuperar leva meses. Ela não recupera em questão de 15, 20 dias. Mesmo você retirando ela do substrato que está salinizado, ela leva um tempo muito grande para recuperar. Isso quando não acontece de cozinhar todas as raízes e ela vinha a morrer. Então, excesso de adubação não faz bem para as plantas, nem para a rosa do deserto, nem para nenhuma outra planta, porque pode causar até a morte aí da sua planta. Inclusive, eu já até ensinei como eu faço adubação aí nas minhas. Se você quiser dar uma olhadinha, pode clicar aqui no izinho que eu vou deixar aí para você estar vendo. E o quinto e o mais importante erro que muitas pessoas cometem é de manter aí o substrato muito encharcado. Se você não tiver um substrato bem drenável, um substrato que quando você faz a rega, a água escorra toda aqui embaixo do vaso, ó. Assim que você molhar, a água tem que descer toda aqui embaixo. Se você molhar aí o vaso da sua rosa do deserto e a água ficar parada, não descer aqui embaixo, não é um substrato de boa qualidade para você estar cultivando aí as suas rosas do deserto. Principalmente se você fizer a rega hoje
e daqui uns 2 ou 3 dias esse substrato ainda está muito molhado. As rosas do deserto, elas não gostam de substrato que fica encharcado, porque ela já contém muita água nessa parte aqui, ó, do Caudex. Então, quando o substrato fica encharcado, o risco de ter podridões de raiz é muito grande. Então, pode apodrecer o Caudex da sua planta e você perder as suas plantas. Então, procure sempre aí um substrato que seja bem drenável, que você jogue água e que escorra toda a água e que no dia seguinte que esse substrato já esteja bem levinho, já quase seco. Esse é um substrato de boa qualidade. E assim, uma coisa também que você não deve estar fazendo, você também não pode estar deixando de fazer a rega da sua planta. E uma maneira de você saber quando está na hora de você fazer a rega é você usar aqui, ó, o dedinho. Você vai fazer isso aqui, ó. O seu substrato está seco, você vai fazer a rega. Se ele está úmido, não precisa molhar. Você só molhe quando você testar aqui, ó, e ele estiver sequinho, aí você vai jogar água e volte a molhar apenas quando estiver seco. Esse aqui é um substrato muito bom, ó, que eu utilizo aqui. Esse é o substrato Carolina Soil com casca de arroz. Eu acrescento o carvão triturado nele, peneirado. Eu não uso o pó do carvão nas rosas do deserto. Então eu coloco misturado no substrato Carolina Soil, carvão moído e triturado e peneirado. Eu peneiro e olha, eu moei hoje de manhã, ó, e olha como ele está, ó, sequinho. Se eu quiser fazer a rega agora, eu posso estar fazendo, mas eu prefiro fazer amanhã pela manhã. Então, sempre que você for fazer a rega, a maneira de você saber a hora certa é você testar se está úmido o seu substrato. Se estiver úmido, não precisa fazer a rega, somente quando está seco, aí sim você venha colocar água. E também não pode deixar de molhar, porque tem pessoas que ficam de 15 a 30 dias sem molhar sua planta. Isso vai atrasar o crescimento e o desenvolvimento dela, a falta de água vai deixar ela desidratada, o Caudex não desenvolve bem, porque sem água ela não tem como desenvolver, porque ela vai estar utilizando a água do Caudex para sobreviver. Então você fica 30 dias sem molhar, durante esses 30 dias ela vai estar utilizando a água dela mesma, do Caudex, para ficar viva. E isso vai deixar o Caudex desidratado, ele não vai crescer, não vai desenvolver. Aí algumas pessoas até me perguntam como eu faço para ter Caudex bem gordinho e bem bonito até mesmo nas minhas mudinhas. Então, eu sempre faço a rega, sempre que o substrato está seco, eu vou lá e molho, mas jogo bastante água. Aí espero ele secar e molho novamente. Eu não passo 2 semanas sem fazer a rega das minhas plantas, não. Às vezes algumas pessoas também me falam, Nita, quando é que eu devo molhar minha rosa do deserto? Então eu sempre respondo, não existe um tempo certo para você fazer a rega. Eu não sei como é a região que você mora, então eu não posso dizer, você vai molhar hoje, vai molhar amanhã. Não, o tempo certo de você fazer a rega aí da sua planta é quando o seu substrato está seco. Se está seco, é hora de molhar. Se está úmido, não precisa molhar. Então essa é uma dica que eu tenho para deixar para vocês. Secou, é hora de molhar. Se está úmido, aguarde secar. Só isso que você precisa fazer. Mas não deixe aí sua planta passar sede, porque ela não vai ter aí um desenvolvimento bom, nem no crescimento, nem na floração. Sem água, ela vai precisar sugar toda a água dela mesma para sobreviver e ela não vai desenvolver florações bonitas, não vai desenvolver boas folhagens e não vai engordar também o Caudex, porque ela precisa muito de água para tudo isso aí, para ter um bom desenvolvimento, para ter uma boa floração. Se você já cometeu algum desses erros, comenta aí no vídeo para que eu possa estar observando aí qual foi o seu erro. Porque eu, quando comecei, um dos erros que eu mais cometi foi estar colocando muita água e muito adubo. Esse aí foi a causa de muitas perdas de algumas plantas minhas aqui. No início eu perdi muitas por esses dois motivos, por molhar demais e por colocar muito adubo. Esses são os dois erros que eu mais cometi. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Torne-se membro se você quiser colaborar aí com o meu canal. Não se esqueça de ativar o sininho e curtir o vídeo para mais dicas.